No História e Biografia de hoje, vamos conhecer um pouco da vida de Nenê, que foi preparada pela sua mãe e pela sua tia para ser imperatriz da Áustria, mas a vida preparou outro caminho para ela. Nenê passou do medo de ficar solteirona a um casamento sólido e cheio de amor, que infelizmente só duraria 9 anos. Depois, passou o resto da sua vida em uma grande melancolia, já que as grandes perdas que teve que suportar foram demais para ela e acabaram com a sua saúde mental. Helena Carolina Teresa de Wittelsbach nasceu no dia 4 de abril de 1834, na cidade de Munique, na região da Baviera, que à época era um reino e atualmente é um estado da Alemanha. Ela era filha do duque Maximiliano e da duquesa Ludovica de Baviera. Helena foi a terceira filha do casal. A sua família carinhosamente a apelidou de Nenê. Ela era conservadora e muito mais séria que o resto dos seus irmãos. Era considerada a mais bela da sua família e também cresceu em contato com a natureza e pôde usufruir da liberdade que pouquíssimas mulheres da sua condição social poderiam desfrutar. Ela foi muito amada pela sua família e foi a mais velha de todas as irmãs. Helena adorava o seu pai, ainda que ele fosse um homem ausente e muito distante. Ela também adorava a natureza e os animais. Ela e sua irmã Cici sempre foram bem unidas e costumavam fazer tudo juntas. Realizavam longos passeios pelas exuberantes florestas da região e faziam excursões pelas montanhas. Além disso, ela também gostava muito de cavalgar. Helena cresceu se tornando em uma menina séria e muito tímida. Dizem que ela era muito atraente e caridosa. Ela gostava de colaborar em hospitais, mas devido à sua personalidade, ela esteve sempre na sombra da sua irmã Cici, a lendária imperatriz da Áustria. Enquanto Helena crescia e se tornava uma bela mulher, a sua tia, a arquiduquesa Sofia, começou a procurar uma noiva para o seu filho, o imperador Francisco José I da Áustria. Para Sofia, ela era a mulher ideal, embora reclamasse que Helena tinha tido uma má formação, pois nunca concordou com a educação que a sua irmã Ludovica e o seu cunhado deram aos filhos. Mesmo assim, a mãe de Helena deu a ela uma educação muito boa, a melhor que ela poderia prover para sua filha. Helena aprendeu francês e os protocolos da realeza. Helena gostou muito da ideia de se casar com seu primo e se sentia pronta para o papel de imperatriz da Áustria. Em 1853, o encontro aconteceu, na cidade de Badischel, local onde a família real costumava passar os verões. Helena foi ao encontro com a sua mãe Ludovica e a sua irmã mais nova, Cici. Lá, Helena tentou chamar a atenção do seu primo e agradá-lo, mas a sua timidez fez com que ele não a notasse. Pelo contrário, desde o início, ele observou a sua irmã Cici, por quem se apaixonou perdidamente durante aquela visita. Helena ficou num segundo plano. O primo não se sentou ao lado dela, nem a escolheu para dançar o baile. Ele somente tinha olhos para Cici. Sofia percebeu imediatamente os interesses românticos do filho, e isso a desagradou muito. Afinal, ela preferia Helena, que era mais formal e séria, e estava mais preparada. Então, tentou convencer o filho a reconsiderar a sua decisão, mas não teve como. No dia seguinte, Francisco pediu a mão de Cici. Esse acontecimento afetou muito Helena. A jovem ficou muito decepcionada e se sentiu rejeitada, mergulhando em uma tristeza profunda. O seu pensamento era de que ela ficaria solteira pelo resto da sua vida, já que naquela época os casamentos eram arranjados logo no início da vida adulta, e ela pensava que a sua oportunidade de se casar já havia passado. Durante alguns anos, Helena sofreu muito com esse estigma de estar solteira numa idade que para a época era praticamente uma obrigação estar casada. Também diziam que ela já não tinha chances de se casar e até ela mesma já estava acreditando nisso. A sua mãe, a duquesa Ludovica, queria por todos os meios casar a sua filha mais velha e buscou incansavelmente um casamento para Helena, que já tinha 22 anos. Ela inclusive estava com medo de que a filha decidisse entrar num convento. Depois de muita procura por um bom pretendente, ela encontrou um candidato.
o príncipe alemão Maximiliano de Turnen-Taxis. A duquesa o convidou para passar alguns dias na residência da família, no Palácio de Possenhofen, e preparou tudo para que o príncipe e Helena se conhecessem. Dizem que o primeiro encontro entre os jovens foi um grande sucesso. Eles se deram muito bem, e o príncipe se interessou por ela. Assim, a sua mãe começou rapidamente a organizar tudo para que a união dos dois acontecesse. Mas esse compromisso não agradou ao tio de Helena, o rei Maximiliano II da Baviera, que considerava que o príncipe não era um bom partido para sua sobrinha. Apesar de ser de uma família muito rica, eles não eram governantes de nenhum território, portanto o rei não o considerava o candidato ideal para entrar na família real bávara. Mas a sua irmã, Sissi, que naquela época já era imperatriz da Áustria, a apoiou e ajudou para que o compromisso de Helena seguisse adiante, convencendo o rei para que o casamento se concretizasse. Tudo isso melhorou e muito o relacionamento entre elas, que haviam se distanciado desde que o imperador escolheu Sissi para ser a sua esposa. Em 24 de agosto de 1858, o casamento foi celebrado no Palácio de Possenhofen. Ela tinha 24 anos na época da união, e ele 26. Antes da festa, Helena recebeu um colar caríssimo dos sogros, em sinal de afeto e aceitação na família. Dizem que o casamento foi um acontecimento muito feliz. A festa foi maravilhosa e o casal parecia muito apaixonado. Muitos acham que, se comparar o seu casamento com o das suas irmãs, ela foi quem teve o casamento mais feliz desde o primeiro momento. Afinal, foi bem aceita pela família do esposo e viveram uma feliz vida de casados. Eles se amavam e se apoiavam e tinham uma união muito sólida. Durante a lua de mel, ela engravidou. Esta notícia foi uma grande alegria para ambas famílias, principalmente para o casal. Helena, que se sentia muito amada e feliz, trocava muitas cartas com a sua irmã Sissi, que, ao contrário, se sentia triste e desesperada, principalmente por causa da péssima relação que tinha com a sogra e tia Sofia. Helena sempre tentou ajudar e apoiar a sua irmã. Elas realmente tinham um relacionamento excelente e se amavam muito. A sua primeira filha, Luísa, nasceu em 1859, seguida pela sua segunda filha, Isabel, em 1860. Logo após o nascimento desta, Helena viajou para Corfu para visitar a sua irmã Sissi, que estava muito doente. Quando retornou, ela passou por Viena, onde relatou a Francisco José sobre o mau estado da sua esposa. O desejado filho varão, Maximiliano Maria, nasceu em 1862 e em 1867 nasceria o seu último filho, Alberto. Mas quando Helena estava grávida de Alberto, seu marido começou a ter problemas renais. Muitos médicos iam visitá-los, mas nenhum deles conseguiu curar a sua doença. Isso preocupou muito Helena, que viu a saúde do seu marido se deteriorando e parecia que ninguém podia ajudá-lo. E assim, acabou falecendo em 1867, aos 36 anos de idade. A morte do marido a encheu de pesar e tristeza, já que Helena era muito apaixonada por ele. Dizem que ficou totalmente arrasada por algumas semanas, que parecia que a sua saúde mental estava gravemente deteriorada. Helena tentou se distrair com trabalhos de caridade e administrando os negócios da família Turnen-Taxis. Também passava grande parte do seu tempo cuidando dos seus filhos pequenos. Em 1877, Isabel, a sua filha mais nova, se casou com o príncipe Miguel II de Bragança, mas teve muitos problemas durante um parto e ela apenas piorou ao longo do tempo e acabou morrendo em 1881. Mais uma vez, Helena entrou em uma grande depressão e profunda tristeza, da qual não conseguia sair. Em 2 de junho de 1855, faleceu seu filho Maximiliano Maria, aos 22 anos, com problemas cardíacos. Esta morte foi um golpe definitivo no psicológico de Helena. Ela se entregou completamente à loucura. Dizem que às vezes ela estava lúcida, mas em muitas outras ocasiões ela se mostrou como uma pessoa totalmente fora da realidade, incapaz de assumir a morte dos seus filhos, se comportando como se eles ainda estivessem vivos.
Por outro lado, em outros momentos, ela mergulhava numa profunda tristeza quando se lembrava da morte deles. Helena deixou de administrar os negócios da família assim que viu que o seu filho Alberto cumpria perfeitamente com a sua posição de príncipe. Então, durante um tempo, resolveu se trancar em um quarto para viver em completa solidão, em isolamento, para ser livre em sua própria loucura. Posteriormente, se entregou completamente à religião e à caridade. Acabou desenvolvendo câncer de estômago e, assim que a sua irmã soube do seu estado de saúde, rapidamente viajou para estar ao lado dela. Quando se encontraram, conversaram muito sobre as suas vidas, as partes boas e ruins. Mesmo doente, Helena ficou muito feliz quando seu filho Alberto ficou noivo da arquiduquesa Margarida Clementina da Áustria. Naquela época, ela mal conseguia comer, e quando seu fim estava muito próximo, ela recebeu a visita dos seus parentes e a sua irmã Cici esteve ao seu lado até o fim. Acabou morrendo em maio de 1890, aos 56 anos, rodeada de familiares. Helena era uma pessoa muito caridosa, gostava de ajudar os outros. Foi uma ótima mãe, esposa, irmã e amiga. Sempre apoiou a família, principalmente a sua irmã Cici, nos momentos mais difíceis. Infelizmente, ela sofreu grandes tragédias com a morte do seu amado marido e filhos. Ela tinha um grande coração. Talvez por isso não resistiu a tanto sofrimento.